as dicas a respeito do artigo 159 e suas qualificadoras. Eu já gravei um vídeo a respeito do artigo 159, crime de extorsão mediante sequestro. Agora eu quero falar das qualificadoras. Vejam, hoje eu encerro o artigo 159, amanhã, pelo menos nos próximos vídeos, não sei se amanhã, eu já entro no artigo 160. Nós já estudamos aqui no Periscope mais de 150 artigos do Código Penal. Mais de 250 vídeos, porque às vezes eu gasto mais de um vídeo por artigo. Eu encontrei um aluno em Dourados que falou: Rogério, olha o meu material só do Periscope, mais de 200 páginas, Fico muito feliz que estou ajudando. Bom, vamos lá, diminuindo então as mensagens, galera de Rio Branco. Vamos lá, vamos diminuindo. O artigo 159, extorsão mediante sequestro, traz as qualificadoras em alguns parágrafos. Por exemplo, o parágrafo 1º diz que a pena passa a ser de reclusão de 12 a 30 anos se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Vamos dividir esse parágrafo primeiro. Vamos começar com a primeira circunstância qualificadora. A primeira circunstância qualificadora diz respeito ao tempo da privação da liberdade. Se o sequestro dura mais de 24 horas, a pena passa a ser de 12 a 20 anos. Vejam, essa é a maior prova que o tempo de duração da privação da liberdade não interfere no tipo. A maior ou menor duração pode interferir na pena, não no tipo. Tá ok? Um outro detalhe aqui, ó. A segunda circunstância qualificadora do parágrafo 1º diz se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60. A idade da vítima menor de 18 ou maior de 60 tem que ingressar no dolo do agente. E por se tratar de um crime permanente, caso o sequestrado tenha menos de 18 no momento do início do sequestro, e ele é libertado com mais de 18, não exclui a qualificadora. Do mesmo jeito que não exclui a qualificadora se ele é sequestrado com menos de 60 anos, mas libertado com mais de 60 anos. Se durante o sequestro ele tinha menos de 18 anos ou mais de 60 anos, é o que basta para configurar a qualificadora. Por fim, o parágrafo 1º qualifica o crime do 159 se cometido por bando ou quadrilha. Rogério, mas nós não temos mais bando ou quadrilha. De fato, agora é associação criminosa. Continua existindo essa circunstância qualificadora? Sim, porque a Lei 12.850 de 2013, quando alterou o 288, mudando inclusive o nome do crime de quadrilha ou bando para associação criminosa, não fez operar a abolitio criminis. Estamos diante do princípio da continuidade normativo típica. Então, a extorsão mediante sequestro, qualificada pela quadrilha ou bando antes da Lei 12.850 de 2013, continua qualificando agora associação criminosa. Tá ok? Não houve abolitio criminis, é o princípio da continuidade normativo típica. Pessoal, temos decisões do STJ e eu alerto essas decisões no meu manual. Vejam, olha, um abraço aqui para a nossa aluna que tirou 10 na prova, revendo com base no Periscope. Muito legal, parabéns. Preste atenção, temos decisões reiteradas do STJ e eu alerto essas decisões dos meus manuais, não reconhecendo o bis in idem na denúncia em que o Ministério Público imputa aos agentes a associação criminosa e a extorsão mediante sequestro qualificado pela associação criminosa. Não reconhecendo o bis in idem, pasmem, tá bom? Temos decisões nesse sentido. Muitos doutrinadores discordam, enxergando aí o indisfarçável bis in idem. O parágrafo 2º qualifica o crime de extorsão mediante sequestro com pena de 16 a 24 anos, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. E o parágrafo 3º qualifica o crime de extorsão mediante sequestro se resulta a morte.
aqui eu quero que vocês prestem atenção. Olha só. Para aplicarmos a qualificadora da morte, em que o crime passa a ter uma pena de 24 a 30 anos, esse resultado morte tem que ocorrer em qualquer pessoa direta ou indiretamente ligada à extorsão mediante sequestro, um terceiro que vai, por exemplo, invadir o cativeiro, ou alguém que vai pagar o resgate, ou para incidir essa qualificadora, o resultado morte necessariamente tem que atingir o sequestrado, a pessoa privada da sua liberdade de locomoção. Entenderam a pergunta? Para incidir a qualificadora da morte, onde a pena passa a ser de 24 a 30 anos, o resultado morte, ele pode recair sobre qualquer pessoa direta ou indiretamente ligada ao crime, ou necessariamente tem que recair sobre a vítima sequestrada. Existe uma discussão, mas tem prevalecido o seguinte: não entendi? Opa, teve gente que colocou não entendi. Então preste atenção. Você que não entendeu, preste atenção. Eu falei que o artigo 159, ele é qualificado se resultar do fato morte. Morte em quem? Morte em qualquer pessoa direta ou indiretamente ligada ao sequestro. Por exemplo, a polícia vai tentar invadir o cativeiro, existe troca de tiro e morre um policial. A morte desse policial é a morte que se exige para qualificar a extorsão mediante sequestro? A pessoa vai pagar o resgate. E essa pessoa que vai pagar o resgate, ela é morta por um dos sequestradores. Vejam, a morte daquele que ia pagar o resgate é suficiente para gerar a qualificadora? Ou a morte só qualifica o 159 se atingir a pessoa sequestrada? Você que escreveu não entendi, me diga se você entendeu agora a pergunta. Você que falou não entendi, entendeu agora? Entendeu agora? Joia. Pessoal, o que tem prevalecido? Tem prevalecido o seguinte: para aplicarmos a qualificadora, o resultado morte tem que ser em face do sequestrado. Não existindo a qualificadora se o resultado morte atinge pessoas outras, ainda que ligadas direto ou indiretamente ao sequestro. Então, por exemplo, eu sequestrei o empresário e nessa extorsão mediante sequestro, o empresário é morto. Tá ok? Joia? Vejam, eu tenho aqui uma extorsão qualificada pela morte, porque essa morte atingiu o próprio sequestrado. Agora, se durante a extorsão mediante sequestro, terceiras pessoas, por exemplo, quem ia pagar o resgate ou a polícia que invadiu o cativeiro morre, eu vou responder pela extorsão mediante sequestro, não qualificada pela morte, mas em concurso com o delito de homicídio desse terceiro. Tá ok? Joia? E assim tem caminhado a maioria da doutrina. Eu espero que vocês tenham entendido. A partir do próximo vídeo, nós vamos trabalhar o artigo 160, o crime de extorsão indireta, que alguns vão pensar, pô, eu nunca ouvi falar dessa extorsão indireta. Pois é, a partir do próximo vídeo, artigo 160, extorsão indireta, tá bom? Joia? Quero agradecer a companhia de vocês, novamente avisar o pessoal do Pará, que eu estarei sábado em Santarém, pessoal de Atibaia, dia 5 eu estou em Atibaia, e com isso eu vou atualizando vocês dos locais em que eu vou proferir palestras, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.